possíveis treinadores que podem assumir o Corinthians. Vamos lá. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Tite e Renato Gaúcho estão na pauta da diretoria, é isso mesmo, beleza? 2 nomes que agradam a diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista, Tite e Renato Gaúcho. Cara, assim, tem uma ala lá na próxima ao Augusto que eu considero menos forte. Na verdade, é uma pessoa que está com o Augusto lá desde o início. Essa pessoa prefere um treinador mais jovem, um treinador com pensamentos mais jovens, mais modernos, um cara mais atualizado, tá? Eu vou muito na linha desse camarada aí. Eu acho que o Corinthians precisaria de um nome diferente, entendeu? Por exemplo, o Botafogo não trouxe o Arthur Jorge, deu tudo certo. Por que não arriscar um nome assim? Vocês têm falado aí no Felipe Almeida, enfim. Tentar algo diferente, sabe? Eu vi vocês comentando o Felipe Almeida. Eu gosto do Milito, né? Gosto muito do Milito. Só que tem uma questão também. O técnico tem que ser jovem com autoridade, no meu modo de ver. Quem é esse técnico hoje jovem com autoridade? O Abel Ferreira. Estou tentando achar outro aqui. O Abel Ferreira é jovem e com autoridade. Precisa ser um cara assim, que o jogador respeite. Porque a gente viu jogadores que não ganharam nada ainda com a camisa do Corinthians e que estão se achando. Acham que são ídolos. Tá? Acham que são ídolos. Então não adianta ficar escrevendo nas redes sociais. Hoje nós temos jogadores de rede social, nós temos jogadores de podcast, está faltando jogador mesmo. Que eles demonstrem em campo. Não é? Eles provocaram o Palmeiras no último jogo. Não foi? Teve um vídeo aí que eles estavam cheio de... Eu falei, quero ver em campo. Chegou em campo, o Palmeiras teve mais raça para mim, no início do jogo principalmente. Então eu quero ver em campo. Não adianta ficar fazendo notinha no Instagram, enfim, eu quero ver em campo. Então tem que chegar um treinador que eles respeitem. O Tite resolveria o problema desse início de rachadura, tá? Eu acho que o Tite resolveria esse problema hoje, do início de rachadura. O Tite acabaria com isso. Ele tem uma boa política, uma boa lábia para isso. Eu gosto da ideia do Tite e eu perdoo o Tite, tá? Para mim, eu tenho equilíbrio. Eu perdoo o Tite, mas não perdoo o Renato Gaúcho. Por quê? Porque o Tite, ele escolheu não vir para o Corinthians, ele é um profissional, um direito dele. Tá? Ficamos chateados? O chamamos de Judas? Sim, tá tudo certo. Ele chega até com menos moral. Porque qualquer campanha ruim que o Tite fizer, ele vai ser cobrado mais forte por causa dessa trairagem. E ele mentiu, né? Que se poderiam chamá-lo de mentiroso, tal. Todo mundo sabe a história. O Renato Gaúcho, cara, o Renato Gaúcho no Corinthians, ele é mais cotado que o Tite. Ele é mais bem cotado que o Tite. Cara, isso é um absurdo. Porque o Renato Gaúcho, vamos lá,
a gente também precisa ter um pouquinho de amor próprio. Por isso que eu falo para vocês que a melhor coisa na vida é equilíbrio, tá? Eu uso uma frase aqui que é: nada em demasia é bom, correto? Nada em demasia é bom. Nem amor em demasia é bom. Então, por exemplo, o Tite, eu perdoo, mas o Renato Gaúcho eu não perdoo. Porque o Renato Gaúcho ele não tem história nenhuma no Corinthians para fazer o que ele fez. Ele deixou uma minuta de contrato pronta no Parque São Jorge. O seu advogado estava em São Paulo, no Parque São Jorge, esperando o Renato chegar para assinar o contrato. Isso no início de 2021, quando sai o Mancini. Ele viu que o Rogério Ceni ia cair porque tinha perdido um jogo lá e preferiu o Flamengo. Direito dele, só que não devemos dar uma outra chance para ele. E essa fonte que me falou hoje do Renato Gaúcho me disse que o Corinthians negociou de forma avançada com o Renato Gaúcho antes do Ramon Dias e o Renato endureceu de novo, porque o Renato não queria quebrar o seu contrato com o Grêmio. Então o Renato disse não para o Corinthians 2 vezes já. Cara, por que que agora que ele está desempregado, na pior, ele vai pegar bem o Corinthians? Cara, ele não conseguiu nem ser o escolhido do Santos. Com todo respeito ao Santos. Ele não foi o escolhido pelo Botafogo. O Botafogo não escolheu o Renato quando ficou sem técnico. O Santos não escolheu o Renato quando ficou sem técnico. Cita outro time aí que ficou sem técnico que escolheu o Renato. Por que que a gente, o Sport Clube Corinthians Paulista, que ouviu 2 não desse cara, uma de uma maneira absurda, com todas as cláusulas de contrato colocado, ele ia ter porcentagem até em jogador da base futuramente, em vendas futuras, que eu achei até estranho isso que tinha no contrato, porque, pô, imagina ele coloca um jogador de titular, a gente ia questionar se descobrisse, né, que tal jogador estava no contrato. Pô, aí nós vamos dar chance para um traíra desse? Então, assim, se tiver algum presidente que tem um pouco de amor e respeito à camisa do Corinthians, o Renato Gaúcho nunca tem que treinar, nunca. Tinha que ter uma campanha, a torcida tinha que levantar a campanha. Renato Gaúcho jamais, olha o que a filha dele fez com a torcida do Corinthians. Engajou e ela não estava mentindo. Ele tinha já dito sim para o Corinthians. Então esse cara não pode treinar o Corinthians, tá? Não pode. Não pode. O Tite eu até aceito, entendeu? E tem outra coisa que o Renato Gaúcho, ele se dá bem com o boleiro, se dá. Só que o time joga, ele vai fazer uma média com ele adora jogador velho. Ele adora jogador velho. Ele vai fazer uma média com Depay, com companhia. Tô falando que o Depay é velho, tá? Então, assim, ele é o boleirão. Vai jogar futebol, né? Eu sou craque, eu sou melhor que não sei quem, esse papo. Eu não tenho paciência para isso, tá? Então, eu, Samir Carvalho, iria num técnico jovem, que tenha um certo respeito dos jogadores, ou no Sampaoli. Sampaoli é sujeito a chuvas e trovoadas, tá? Eu sei que todo mundo já sabe que eu gosto da ideia Sampaoli. Só que o Sampaoli ou dá tudo errado ou dá tudo certo. Não tem muito meio termo com ele. Ele não dá mole para estrelas. Às vezes ele prefere colocar os operários jogando e deixar estrelas no banco. Pedir para mandar embora estrelas. Ele é perigoso. Só que ele não faz panela com diretoria, não faz panela com jogador. Tem gente no Santos que reclamava que ele não dava bom dia. Esse elenco do Corinthians, claro que não dá bom dia, é uma coisa de gente mal educada. Mas esse elenco do Corinthians precisa mais de um técnico assim que olhe os jogadores de cima para baixo do que um técnico que tem medo dos atletas, como é o caso do Ramon e do Emiliano. O Emiliano, ele passeia com os jogadores, dá rolê com os gringos. Isso ajudou a rachar o elenco, porque tem jogador que acha que algumas escolhas ocorrem porque o Emiliano é amigo dos caras, tá?
A fama de paneleiro dele é muito grande e essa fama ele já teve no Vasco. É só conversar com o pessoal da imprensa lá do Rio de Janeiro, tá? A fama de paneleiro já vem lá do Rio. Por quê? Porque o filho dele é jovem e gosta de sair. E sai com os jogadores, os gringos. E aí o cara acha o seguinte, o Garro não jogou, ele vai me colocar, eu sou o artilheiro do time na temporada, é eu que vou entrar. Aí entra o gringo, ele fala, pô, mas escolheu o gringo porque é gringo, né? Escolheu o gringo porque é amigo, não sei. Isso aí já era um desconforto também no clube, tá? Eu acho que você tem que saber separar um pouco, entendeu? Tem que saber separar um pouco essa questão, sabe? Então, assim, para mim, eu aceitaria o Tite, porque eu acho que o Tite é muito melhor do que o Ramon, mas a minha opção seria um outro plano, mas o Tite eu aceitaria, desses nomes aí que eu apurei, eu não aceitaria o Renato. Luiz Castro, cara, é um técnico muito caro, né, velho? Ele é louco. Voivoda, esse é um nome que eu gostaria, mas é impossível, né? Impossível você trazer o Voivoda hoje, tá? Ele renova com Fortaleza, ele nunca fica, né?